Rose. Olá, Instagram. Estou aqui novamente me aventurando na live simultânea. E é muito bacana a gente usar a tecnologia assim a nosso favor. Estou tentando conectar. Oi, Lídia! Tudo bem? Vou acenar para você. Hoje eu estou parecendo uma vovozinha, né? Com esse traje. Mas eu coloquei esse figurino. E, gente, eu não estou conseguindo entrar no YouTube também. Tentando aqui. Acho que deu algum erro. Mas eu não estou conseguindo. Ah, aqui, ó. Aqui. Vamos ver se agora vai. Tá dando algum erro aqui. Vou tentando enquanto eu falo com você. Tudo bem, Lídia? Deixa eu ver aqui no Face se tem mais alguém. Vão chegando, vão dando coraçãozinho para mim, para eu ver vocês aí, vão acenando. Hoje eu convidei vocês para virem aqui para a gente conversar sobre essa história de fazer vozes diferentes para contar histórias. Muita gente me pergunta, né? Obrigada pelos coraçõezinhos. Sim, eu salvo no Face, eu sempre salvo. Eu só estou tentando entrar aqui no YouTube também. Tá dando algum erro, não estou conseguindo. Deixa eu fechar o programa aqui de novo para eu tentar novamente. Mas muita gente me pergunta, fala que tem essa dificuldade, que gostaria, né, de fazer vozes diferentes na hora de cantar a história, contar histórias, de se apresentar também, às vezes fazendo uma palestra, ou contando histórias em casa mesmo para os filhos, na sala de aula, e tem essa dificuldade de usar, né, as variações de voz. E é muito engraçado isso, porque as pessoas usam o tempo inteiro variações de voz e não percebem, né? A gente usa isso intuitivamente. Oi, Thaís! A gente usa muito intuitivamente as variações de voz. Então, quando a gente toma consciência disso, fica tudo mais fácil para a gente poder passar isso, para a gente passar a usar isso de uma forma consciente mesmo. Né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes, eu vou contar para vocês que eu fiz aqui uma pesquisa no meu Stories. Não sei se vocês viram, se vocês responderam. Eu fiz uma pesquisa no meu Stories sobre se você acha sua voz bonita ou se você acha sua voz feia. Na verdade, assim, o quanto você acha sua voz bonita. E é muito engraçado isso, porque a maioria das pessoas não acha a própria voz bonita. Acha a voz irritante. Tem gente que tem até dificuldade de gravar áudio no WhatsApp, porque não gosta de se ouvir, não gosta de escutar a própria voz. E isso é muito curioso. E nessa pesquisa eu comprovei isso mais uma vez, porque eu coloquei, né, aquele termômetrozinho que tem agora no Instagram e no Stories, e a maioria das pessoas colocou, né, que não acha a voz muito bonita, ficou assim na metade na votação. Né? Eu coloquei lá em cima o muito bonito e algumas poucas pessoas que votaram. Uma delas foi a minha querida Alessandra Santos, que gosta muito da sua própria voz. Opa! Ixi, aqui vocês estão me vendo aqui no Instagram? Para mim ficou tudo estranho aqui, não estou conseguindo ver se vocês estão me vendo. Deixa eu acenar aqui para vocês. Coloca para mim se vocês estão me vendo. Eu não estou vendo mais vocês. Ai, que bom. Engraçado, está tudo escuro a tela para mim. Então, vamos lá. Mas a Alessandra também, como eu, acha a voz bonita. A Su Novaes está falando que verdade. A Lenilma no Face também está falando. É engraçado isso, né? Hoje, gente, eu estou no estilo vovozinha. Eu ia colocar minha lente, porque eu gosto de gravar os vídeos e fazer as lives com a lente. Só que meu olho está irritado hoje, está ardendo bastante. Desde de manhã eu gravei alguns vídeos, hoje está bem irritado. E aí eu coloquei óculos mesmo, mas já que eu vou de óculos, então eu vou no estilo vovozinha.
Mas é engraçado isso, é muito curioso. E tem pessoas que se travam muito exatamente por causa dessa questão, de não achar a voz bonita. E eu vou contar um segredo para vocês. As pessoas, quando nos assistem, seja em uma contação de histórias, seja em uma palestra, seja em qualquer lugar que a gente está falando, elas, assim, muito menos se preocupam se a nossa voz é bonita ou feia, elas não fazem muito esse julgamento. Elas fazem mais julgamento sobre a nossa mensagem, sobre o que a gente está transmitindo. Então, quando você muda o foco, né, e para de ter esse preconceito em relação à sua voz, ó, vai ser nada a todo mundo. Babi, Crisinha, enche de coração aí para mim, gente, adoro corações. Quando a gente para de pensar nisso, né, não é questão de ser bonita ou feia, mas como eu vou usar isso para passar a minha mensagem, para passar a minha história, o meu conteúdo, né, o que eu tenho para dividir com as pessoas. É esse que deve ser o seu foco. E sabia que quando as pessoas às vezes acham a voz feia, né, porque a voz é muito estridente, ou a voz tem alguma variação diferente, até isso pode ser usado a seu favor. Você pode levar humor através da sua voz, né? Se você tem essa tendência a usar mais um timbre mais agudo da voz, por exemplo. Porque nós escolhemos. Vocês sabiam que a gente escolhe a voz que a gente vai utilizar e que a nossa voz, olha que lindo isso que eu vou dizer para vocês. A nossa voz é nossa. É como se fosse uma impressão digital, sabe? Só você tem essa voz nessa frequência. Então, ela identifica você. Olha que lindo isso, sabe? Então, não tem motivo para você ficar falando que a sua voz não é bonita. Pode ser que a sua voz não consiga alcançar algum timbre, por exemplo, que você gostaria. Mas consegue, em compensação, o que a outra pessoa que você acha que a voz é bonita não alcança. Então, assim, quando você para de se comparar com outras pessoas, e por favor, gente, não vamos combinar um negócio, parar de comparar a gente com o outro. Né? Lógico que eu gostaria de cantar lindamente, como, sei lá, né, alguma pessoa que tem uma voz muito bonita, mas ela trabalha a voz para isso. Ela faz exercícios vocais para fortalecer essa musculatura. Isso tudo é muito importante para a gente também. Mesmo que você não trabalhe, não viva, né, da sua voz cantando, palestrando, contando histórias, nós precisamos fazer exercícios vocais para a gente fortalecer a nossa voz, a nossa musculatura mesmo, que faz a voz acontecer. Então, eu gostaria de fazer esse combinado com vocês. Oi, Cláudia! Independente, né, do timbre da sua voz, independente do tom da sua voz, pensa que a sua voz é única no mundo. Ai, gente, essas penugens não estão boas. Faz de conta que é minha franja. Pensa aí que a sua voz é única no mundo, que a sua voz te identifica. E através dela, você se torna único. Mais uma marca sua aí no mundo. E hoje, né, o nosso tema da live é como que você pode fazer vozes diferentes na hora de contar histórias. E aí, eu quero trazer uma dica para vocês. Né? Fazer vozes diferentes não é necessariamente você fazer uma voz para cada personagem que você vai contar, para cada personagem que aparecer na história. Voz diferente, a variação de voz não é só aquela voz engraçada, ou a voz da bruxa, ou a voz do herói. Você pode usar várias texturas da voz, a dicção. Você precisa se preocupar muito mais com as palavras serem ditas, né, de uma forma completa, você abrir a boca mesmo para falar, para que as pessoas compreendam o que você está dizendo. Oi, Valdirene! Para que as pessoas compreendam o que você está dizendo. E tem uma série de variações dentro da voz que são muito além dessa questão de ser voz engraçada, voz de bruxa, voz do monstro. E sabe o que é muito legal? Intuitivamente, todos nós usamos muita variação de voz. A gente usa, por exemplo, né, quando você vai dizer alguma coisa para alguém e você está feliz, né, você quer agradar, você usa uma voz macia, né, que a gente fala, uma voz cheia de ar. Você usa um ritmo diferente.
você fala de uma forma mais carinhosa, mais devagar, mais lenta. Isso é uma variação de voz, que continua sendo a sua voz, Eliana. Continua sendo a sua voz. Então, quando você pensa, né, que existem uma série de variações. Então, olha só, a textura, né, que é essa voz mais cheia de ar, por exemplo. Se eu falar para você aí, como que uma fada conversa? Dificilmente você vai fazer uma voz estridente. Normalmente a gente pensa numa fada como sendo algo delicado, né, alguém delicada, alguém que conversa mais lentamente. Então, seria uma coisa meio boa noite, né? Aquela coisa mais fofa, né? Agora, se eu te falar da bruxa, você vai falar com uma voz mais estridente mesmo, você vai usar mais o agudo, né? Não vai colocar tanto ar na voz, vai puxar da garganta, né? E fazer aquela coisa de oi, Eliane, tudo bem? Chegou aqui no Face. E você vai fazer aquela coisa de como se fosse um grito mesmo, que sai daqui da garganta. Começa a observar de onde sai a sua voz. Coloca a mão e fala seu nome. Flávia. Agora fala seu nome aí mais grosso. Flávia. Como se você fosse um homem falando sua voz, ou se você é homem, fala como se fosse mulher. Flávia. Agora fala uma mulher com a voz fininha. Flávia. Viu como a garganta mexe diferente? Então, você pode explorar esse tipo de coisa e imaginar como eu poderia falar diferente, onde que é o movimento da minha garganta quando eu falo, né? Quando a palavra sai, eu estou fazendo ela sair de onde? E para eu falar mais anasalado, né? Para trazer a voz para o nariz, Flávia, tampa o nariz e fala, Flávia, Flávia, vê a diferença aí, fala seu próprio nome, sentindo isso, sabe? A gente pode fazer essas brincadeiras. Então, assim, não precisa ser uma voz diferente da sua voz. Você pode usar um jeito diferente de pronunciar a palavra. Outra coisa que você pode utilizar, né, quando você vai falar, quando você vai usar a entonação. Então, quando você usa uma entonação mais forte para acentuar alguma palavra, sabe, para valorizar uma palavra que você está querendo que a pessoa preste atenção naquele trecho, sabe? Você usa, assim, com mais ênfase alguma palavra, sabe? Isso é uma variação também. Você não precisa mudar a sua voz, não precisa fazer esse jogo de grave e agudo, por exemplo. Não é só grave e agudo que a gente tem na variação. Então, tem uma série de variações que você precisa tomar consciência, porque a voz, ela não é só para sair a palavra, para deixar a palavra sair. Você também utiliza a voz para passar, para transmitir a emoção, para passar o que você sente através da voz, para que o outro perceba. Então, pensa na sua voz como esse instrumento poderoso de comunicação. Através da voz, você conecta com o outro a sua mensagem, você envia a sua mensagem, mas também o sentimento que está ali, que está envolvido. Pensa antes, né, quando você for fazer uma palestra, uma contação de histórias, qual é a emoção que você quer passar naquele trecho da história, naquele trecho da sua apresentação, e como você pode fazer isso através da voz. Como você pode transmitir essa emoção através da voz. Sabe uma coisa muito legal que eu sempre levo para as minhas alunas? Ei, Valdirene, tá acenando, deixa eu acenar para a galera aqui do Insta, tô vendo vocês aí. Juliana chegou aqui no Face, a Fernanda, a Livinha, a Cláudia, a Su, todo mundo, adorando vocês aqui. Alessandra Guimarães, boa noite, Alessandra. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem aí, tá bom? Sobre essa questão da voz. Mas uma coisa muito interessante que eu sempre falo, e Valdirene colocou aqui, bom ter essas informações, é porque a gente, às vezes, Valdirene, a gente acha que a gente não sabe, mas quando a gente começa a pensar e tomar consciência, né, do que a gente usa mesmo intuitivamente, a gente, por exemplo, que é mãe, né, a gente vai falar com nossos filhos, em vários contextos, a gente usa a voz de forma diferente. Quando eles nos dão um presente, uma coisa que a gente gosta muito, a gente fala, ai filha, que lindo, obrigada, a mãe te ama tanto, estou muito feliz. Agora, quando a gente está brava, a gente usa outro tipo de comunicação, né? A gente fala mais rápido,
fala num tom diferente, assim, a gente usa o grave, né? Então, assim, a gente tem um laboratório, um arquivo interno, uma coleção de vozes, de tipo de vozes, e se a gente começa a perceber, a procurar isso dentro de nós, a gente vai ver que a gente sabe, assim, a gente tem uma coleção muito grande, né, de variações da voz. E sabe uma coisa que é muito interessante, que eu sempre falo para as minhas alunas, que quando a gente começa nesse universo da contação de histórias, o mundo vira um grande laboratório. Então a gente sai na rua, a gente escuta alguma voz assim diferente, e a gente passa a olhar para aquela voz como uma voz que pode ir para a nossa coleção. Fala, nossa, que interessante isso. Como que essa pessoa faz, alcança esse tipo de voz? Começa a observar isso, sabe? Em vez de só se irritar com vozes assim que que te incomodam, né? Ou de achar a voz estranha, a voz da pessoa, começa a olhar e pensar, olha que interessante. Olha que estranho, travou para você. Para mim, eu não estou vendo vocês. Tá estranho aqui para mim, porque eu tô vendo a tela toda preta aqui no Instagram. O pessoal do Instagram tá falando que tá travando, aqui no Face tá travando também, gente. Agora tá voltando para mim. Deixa eu tentar aqui voltar, mudar, ver se eu consigo mudar a internet para ver se volta. Tá travando, que dó. Eu não sei por quê. Aqui no Face tá travando, gente. Oi, Maria, linda. Acho que voltou, né? Eu tô me vendo bem agora. Mas quando a gente passa a observar as pessoas e se perguntar, né, como que eu posso aprender com aquela pessoa? Que voz diferente, né? Em que momento eu poderia, para que personagem eu poderia usar essa voz, por exemplo? E aí sim você pode brincar com essa variação, mas tenha consciência que não é só vozes diferentes nesse sentido. A variação de voz também pode ser falar de um ritmo mais lento, falar de uma forma mais compassada, ou falar mais rapidinho, falar assim, apavorado, rápido, rápido, sabe? Então, assim, pensa que existe uma série de outras variações que você pode utilizar para se comunicar e passar sua mensagem através da voz. Uma coisa muito bacana, sabe? Um exercício que eu faço constantemente, e que é um grande laboratório para a gente colecionar vozes diferentes, é assistir desenho animado. Desenho animado é assim, uma grande escola. E tenta imitar, gente. Quando você estiver assistindo, tenta imitar aquela voz. E observa como que é muito bacana, assim, a voz com que casa com o personagem, porque é feito todo um estudo. E aí a gente começa a pensar nisso também, sabe? Como que um personagem pequeno fala. Ou então você pode usar de forma diferente, né? Para trazer uma certa ironia, para trazer um humor, né? Se o personagem pequenininho coloca ele falando com uma voz de grande, né? Uma voz grossa, o personagem que é grande, ele falando com a voz fininha, é uma brincadeira muito divertida, assim, que tem, eu já vi alguns desenhos animados que me deram essa ideia. Então, assim, é muito bacana. Música, exatamente. E é o que eu sempre falo. O que que torna uma contação de histórias, por exemplo, ou uma palestra chata? Né? Aquela pessoa que fala sempre ali no mesmo tom, no mesmo ritmo, do começo ao fim, aquilo vai dando um sono na gente. Né? Então, assim, ter essas variações é como se fosse uma partitura de música mesmo, sabe? Como se, imagina a sua contação de histórias, a sua apresentação, a sua palestra, como se fosse uma partitura de uma música. Escuta uma música e vê o tanto de variação. Ela começa de um jeito que aí tem aquela a subida, né, sobe assim a emoção, depois ela continua ali estável, depois tem a finalização. Com a sua voz durante a sua apresentação é a mesma coisa. Você precisa ter essa consciência e perceber que você pode e deve usar variações, para que não fique chato, não fique aquela coisa, sabe? Pá, 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 um ritmo só. Você pode variar ritmo, timbre, como a Su Novaes colocou aqui, né? A textura que eu falo, sabe? Quando a gente fala, você coloca mais ar na sua voz, para ela sair assim mais macia mesmo, né? A voz da princesa.
A princesa não vai conversar com uma bruxa, que vai conversar com aquela voz aguda, estridente. Ou pode, sim, se você quiser, né? Mas procure fazer essas variações com consciência. Outra coisa que é muito bacana, que eu sugiro para vocês assistirem, para vocês terem aí essa coleção de vozes diferentes, é assistir vídeos de dublagem. No YouTube tem vários vídeos muito interessantes de dubladores profissionais, e é muito interessante que a gente vai perceber que quando eles mudam a voz, eles mudam também a postura corporal. Então, para a gente ter essa noção que a voz não é só aqui, né? Não é só sair da boca. É todo um conjunto do seu corpo que se movimenta para formar aquele tipo de voz, aquela entonação, aquela frequência vocal. Então, isso é muito interessante. Eu dou essa dica para vocês assistirem, então, desenho animado e vídeos de dublagem, que são grandes laboratórios. E pensem, tenham isso em mente, né? Que não é, ai, tô ganhando um monte de coração, adoro corações. Que a voz não é só uma voz para cada personagem. Você pode variar uma série de coisas dentro da voz para poder transmitir a mensagem. Pensa muito mais que o mais importante é você transmitir através da voz a emoção que você está sentindo, que você sentiu quando você estava preparando a história, ou a emoção que você quer conectar àquele público que está te ouvindo. E aí, você intuitivamente, você vai ver que você já tem esse arquivo de memórias aí, até das coisas que você já assistiu, né, das palestras, de uma apresentação de contação de histórias, de um filme, né? Procura assistir filme, observando os tipos de vozes dos atores, né? E como eles variam também. A gente aprende muito observando o outro, não para nos compararmos com o outro, mas com esse pensamento mesmo, sabe? Como eu posso aprender com essa pessoa? Como eu posso aprender com o outro? E aí a coisa flui de uma forma, assim, bem legal, sabe? Você começa a observar as pessoas como potenciais professores para você. E fica muito gostoso, assim, quando você para de se comparar com outro. Eu queria ter a voz de fulano, eu queria saber falar como não sei quem, sabe? E valoriza a sua própria voz, valoriza o que você tem para contribuir. E é muito gostoso quando você escuta, né? Sabe uma coisa muito engraçada? Eu conto histórias para minha filha quase todas as noites. Para ela dormir tem que ter história, né? E uma vez eu fui contar uma história para ela, e aí eu resolvi não fazer a voz da bruxa, como a gente sempre faz, aquela voz estridente, essa bruxa vai falar desse jeito. E aí eu resolvi não fazer a voz da bruxa assim. E aí eu contei a história para ela e falei, na hora da voz da bruxa, eu conversei normal, falei normal. E aí, na hora que a gente foi comentar histórias, e eu perguntei para ela, né? E aí, filha, qual parte que você gostou mais? Ah, aquela hora e tal. E na hora da bruxa? Ah, eu gostei, mãe, na hora que a bruxa fala assim. E aí ela imitou a fala da bruxa, mas fazendo a voz estridente. E eu não tinha feito a voz estridente. Então, olha como a gente já tem um arquivo de memória. E aí é o exemplo para você ver, né? Como que às vezes a pessoa, ela não está preocupada com se sua voz é bonita ou feia. Ela recebe a mensagem através da sua voz e ela faz a interpretação dela ali. Então, quando você se preocupa muito mais com a mensagem que você quer passar, a coisa flui, sabe? E as pessoas não se conectam com essa questão de minha voz é bonita, a voz dela é bonita, a voz dela é feia. Não, isso é um julgamento seu. Então, livre-se desse julgamento. Sabe, a partir de agora, comece a preocupar muito mais com como você pode passar uma emoção através da sua voz, como você vai se conectar com o outro, qual emoção eu quero despertar no outro, né? Como eu faço isso variando a minha voz. E aí, você vai ver que você já sabe, você tem um arquivo de memórias aí dentro, das suas próprias vivências. Nós usamos isso o tempo inteiro, intuitivamente. Então é isso, minhas queridas e queridos, que eu queria passar para vocês. Hoje tem alguma pergunta? Elisley! Tem alguma pergunta? Janaína. Deixa eu ver quem está mais aqui. Princesa lá.
Novaes, trazer alegria, viu? Obrigada pela sua participação. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, para compartilhar sobre a voz. E se tiver alguma coisa, algum tema que vocês quiserem que eu aborde, toda quinta eu vou fazer live para vocês, para a gente se encontrar aqui. Hoje não deu certo lá no YouTube, não sei porquê. Vou ver se eu descubro que deu algum problema no aplicativo aqui que a gente compartilha os três ao mesmo tempo. Mas toda quinta eu vou fazer live, semana que vem tem mais live, e daqui a pouco eu tenho uma aula que eu vou dar para minha tribo 3 no curso das histórias. Hoje a gente vai falar, que bom, Juliana, que bom que você gostou. Hoje a gente vai conversar sobre público. Então, meus alunos, eu vi algumas alunas aqui, a Valdirene estava aqui, quem mais, hein? Não vi mais quem está aqui. Então, daqui a pouco a gente vai ter aula lá na Tribo 3. Ó, gratidão a vocês, espero ter contribuído para que vocês usem a voz, esse instrumento poderoso de comunicação, com todas as variações possíveis que ela pode ter. E pensem nisso. Quando você for se comunicar, a voz, ela precisa... Não usa a voz sempre no mesmo ritmo, sabe? Pensa mesmo como se fosse uma partitura de uma música. Vai com os altos e baixos, sobe, faz em ritmo diferente, fala algumas coisas mais rápido assim, e fala algumas coisas mais lentamente. Olha a entonação como muda, né? Então, assim, tem uma série de coisas que você pode observar. Começa a olhar para o mundo como um grande laboratório vocal para você. Como as pessoas valorizam algum tipo de palavra, sabe? Como aquela palavra sendo dita daquela forma, ela toca de uma forma diferente. Você também pode fazer isso. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Gratidão por estar comigo. Até a próxima quinta, às 18. A gente vai ter a live. Ah, e mais uma coisa. Todo mês, a partir de agora, todo mês, a gente vai fazer um encontro das histórias. Todo dia 20, às 20 horas, de todos os meses. Porque nós fizemos o primeiro no dia 20 de março, que foi o Dia Internacional dos Contadores de Histórias. Então, a gente faz um encontro, uma sala virtual, que é um palco virtual, onde quem quiser contar histórias pode contar. Eu envio o link, eu tenho um grupo no WhatsApp que funciona para troca de histórias, troca de tudo sobre esse universo da contação de histórias. Então, se você tiver interesse em participar, manda uma mensagem para mim, que eu vou mandar para você, eu vou te colocar lá no grupo também. E todo dia 20, às 20 horas, então dia 20 é domingo, agora a gente vai ter às 20 horas o nosso encontro das histórias, dia 20 do mês que vem também. Nesse dia 20 agora, a gente vai falar sobre histórias de mãe, por causa do mês das mães, e histórias de amor, por causa do mês dos namorados, né, que vai ser o tema do nosso encontro das histórias. Então, é aberto para quem quiser participar, mas as vagas são limitadas. Então, se você quiser participar, manda uma mensagem para mim, que aí eu te incluo no grupo e depois eu te envio o link para que você possa estar comigo domingo às 20, dia 20 às 20. Todo dia 20 às 20 a gente tem o encontro das histórias. E eu espero vocês. Gratidão por estarem comigo, a vocês aqui do Insta, a vocês lindezas aqui do Facebook. E depois eu vou passar o vídeo lá para o canal do YouTube, para que vocês possam continuar assistindo lá. Quem perdeu pode poder assistir, rever a nossa live de hoje. Boa noite e até a próxima quinta. Aliás, até domingo, dia 20, às 20. E até a próxima quinta, às 18 horas. Obrigada pela presença.